Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer para vocês uma lista com 10 livros de autores brasileiros, tá? Que você pode aí, enfim, adquirir, comprar, enfim, ou nos sites aí, na Amazon ou nas livrarias, para poder presentear os amigos, a família, enfim, as pessoas queridas aí, a sua galera. Tá? Então eu vou fazer dois vídeos aqui. Nesse de hoje eu vou trazer para vocês 10 dicas bacanas aqui de escritores brasileiros e amanhã trago uma lista com escritores de fora, estrangeiros, tá? E aí tem romance, tem conto, vocês vão ver, tem crônica, tem ensaio, tem muita coisa bacana, tá? Poesia e tudo mais. E aí, enfim, vocês enfim, avaliam aí, vê se, né, se gosta e tal. E são dicas para você presentear aí as pessoas queridas. E aí, antes eu deixo aqui mais duas dicas, né, além dessas 10, que são os meus dois últimos livros, tá? Então, o romance que eu publiquei agora tem um mês e pouco, tá? Então tá aqui o Litoral Altura. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo. E você leva 2 marcadores aqui, tá? E aí você pode, ou, enfim, presentear você mesmo, ou os amigos, a família e tal, tá? Então segue a dica aí do meu romance, que é o primeiro romance que eu publico, tá? Tá aqui a dica. E eu fiz inclusive um vídeo sobre ele, né? Posso deixar o link aí para vocês também, para quem quiser entender um pouco melhor ali a história, o roteiro, sem spoiler, tá? E também o meu último livro de poemas que eu publiquei ano passado, né? No final do ano, tá? E aí você querendo também, o zap tá na descrição do vídeo, você adquire o livro, se você comprar, né, o livro de poemas, o romance ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito. Tá? De repente eu mando até mais marcador, porque Natal, né, e tal, dá para mandar até mais marcadores também, beleza? Então, enfim, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, né, a lista, tá, dos 10 livros aqui, 10 dicas de autores brasileiros que você pode comprar aí, enfim, né, nos sites, como eu falei, nas livrarias e tudo mais, para presentear os amigos, a família, etc e tal, tá? O primeiro é esse livro aqui do Ferreira Goulart, tá? Que geralmente é conhecido, né, pela maioria esmagadora das pessoas como um poeta, né? Mas o Ferreira Goulart também tem livros sobre arte, crítica de arte e tudo mais, tá? Discussão lá dos conceitos da discussão da estética da arte, etc e tal, que é a filosofia da arte, né? E esse aqui é um deles, tá? Nessa edição bacana aqui da José Olímpio, sobre arte, sobre poesia, Uma Luz do Chão. Então tem vários textos legais aqui do Ferreira Goulart sobre vários temas ligados às artes de vanguarda, artes de mercado, enfim, posso até ler para vocês aqui alguns capítulos, né? A ideia de novidade, a exposição de arte como espetáculo, né? A questão da crítica de arte, né, também, que é uma discussão bem legal aí da galera da estética, tá? A relação da vanguarda com o futuro, e essa ideia de vanguarda, né, quem não conhece, quem tem interesse em aprender mais sobre isso, é uma palavra que nasce, né, que tem origem, né, na língua francesa, avant-garde, né, que é, enfim, romper aí as barreiras para frente, né, e tudo mais. E é uma palavra ligada também à guerra, ali, etc. e tal, mas que foi apropriada pelo pessoal da arte lá do início do século XX para poder criar aqueles movimentos, né, futurismo, expressionismo, cubismo, etc. e tal, tá? E aí o Ferreira Goulart tem vários trabalhos, não só em texto, mas também em vídeo, entrevistas e tal, discutindo essa questão, tá, ligada à arte. Porque, se não me engano, inclusive também pintava lá, né, tinha uns trabalhos de pintura também, tá? Eu conversei com o Ferreira Goulart, tive o prazer, né, de conversar com ele em 2011 na Bienal, que eu trabalhei na Bienal de 2011, e conversei com ele 1 hora lá e tal, só eu e ele, porque pô, foi uma sorte que eu dei lá, sensacional, e um papo que eu levo aí pro resto da vida, né? Bom, e aí, que mais aqui, tá? Só para deixar com vocês aqui essas dicas. Ele fala sobre a ideia de técnica também, né, o caráter nacional da arte, a coisa da massificação, que é essa discussão, né, se a arte ela tem que ser sempre inovação, ou se algumas produções massificadas também são arte, né, que caem no gosto comum e tudo mais. Ele fala da questão da cor, né, que tem uma questão ligada bastante à pintura, né. E termina com 2 textos sobre poesia, né? Poesia, Uma Luz do Chão,
e Poesia e Realidade, tá? Então, bacana pra caramba aqui, esse livro é bem legal, tá? Do Ferreira Goulart, e então vale a dica aí, quer dizer, um autor fantástico aí da nossa literatura, certo? E presente de excelente qualidade, garantida, tá? Para você, enfim, né? Para você dar aí para os amigos, né? Para a família e tal. A segunda dica, né, é o Mestre Machado de Assis, tá aqui, ó, tá? E aí esse livro aqui, o Papéis Avulsos, tá? São contos, né, do Machado, e tem a novela mais famosa dele, que é O Alienista, né, que para mim é o melhor trabalho dele, é um trabalho fantástico, tá? Então tá aqui o Machado, e para quem não sabe, né, O Alienista é a história do Simão Bacamarte. Eu vou até abrir aqui para ver os outros contos também para mostrar para vocês. Antes aqui de falar rapidinho do Alienista, né, a Teoria do Medalhão, que é uma história muito engraçada do Machado, e ao mesmo tempo interessante, inteligente, irônica, né? Na Arca também é uma história interessante. O que mais? A Sereníssima República, O Espelho também, que é uma história interessante. E, enfim, tem os dados biográficos aqui também, nessa edição. Mas aí, voltando, né, o Alienista é essa história do Simão Bacamarte, né, que é um brasileiro que foi estudar lá fora e tal, voltou, e aí abriu lá uma casa para estudar os loucos e tal, que é a Casa Verde, se não me engano, né? E aí acho que a cidade é Itaguaí e tal, e aí ele começa a internar todo mundo na tal Casa Verde. E enfim, não vou contar o final, né? Mas tem essa discussão aí da coisa de médico e louco, todo mundo tem um pouco, de perto todo mundo é maluco, etc e tal, né? Então é muito interessante esse conto aqui do Machado. Essa novela, né? O Alienista é uma novelinha e tal, fica ali entre o conto e o romance, mas muito engraçada, muito interessante, com um final surpreendente e tal. O Machado, grande escritor, um dos maiores aí da nossa história, tá? E vale muito a pena. Inclusive lembro que eu assisti uma peça de teatro também de um professor da faculdade, o Sadi, que montou o Alienista no teatro, levei os alunos também, se amarraram, muito bacana. E é uma peça, quer dizer, uma história, né, que, enfim, né, já foi encenada e reescrita e, enfim, né, discutida milhões de vezes, porque é uma das peças mais interessantes aí da história da literatura brasileira, tá? Então segue a dica aí, presente também de qualidade garantida para você passar aí para os seus amigos, familiares e, enfim, né, a galera que você gosta aí, tá? E só para complementar, eu tenho duas edições aqui, né, do Alienista, tá aqui, tem essa aqui também, que aqui só tem duas novelas, o Alienista e o Casa Velha, tá? Mas qualquer um dos dois tem o Alienista, só que naquela outra ali tem mais contos, né? E esse aqui só tem dois, tá? Então fica essa dica aí para vocês e tudo mais, tá? Bom, vamos para a terceira dica de hoje. A terceira dica é um livro de divulgação da ciência, tá? Um livro do Marcelo Gleiser, meu xará. Tá aqui, ó, tá nessa capa sensacional aqui da Companhia das Letras, com o Noite Estrelada do Van Gogh, né? Então, muito bacana aqui. E esse livro é genial. Eu li esse livro, devia ter uns 20, 21 anos ali. Tinha acabado de ler o Carl Sagan, e aí comecei a procurar alguns livros também dessa mesma linha, né? E aí Richard Dawkins e outros, né, divulgadores de ciência também, que são muito conhecidos e tal. E o Marcelo Gleiser é o brasileiro mais conhecido nesse ramo, né? Tem também o Nicoleles aqui no Brasil, tem outras figuras bacanas aí também. E, bom, mas esse livro aqui é genial, tá? Porque ele fala não apenas, ele faz uma história da ciência desde os gregos, né? A partir da perspectiva de uma perspectiva mais ligada à física e tal. E genial, agora trabalha também outros temas, né? Passa pela filosofia e faz uma articulação com a poesia também, que é muito legal, tá? E aí tem vários capítulos aqui, tá? Ele fala dos mitos de criação aqui no início, né? Porque tem um diálogo também com essa questão da religião e dos mitos, né? de criação que já foram criados na história pela religião. O Marcelo Gleiser tem um livro também sobre as teorias do apocalipse e tal, que também passa por esse tema, tá? E aí, então, ele fala dos gregos, e aí depois passa para a questão, né, fala também da questão do Renascimento e tal, e depois chega, então, Copérnico, Galileu, enfim, uma série de nomes interessantes aqui, tá? E aí chega, né,
nos tempos modernos, e aí vai falar da questão do muito veloz, do muito pequeno, que é a questão do átomo e do mundo subatômico, para chegar na mecânica quântica e tudo mais. Então ele discute mecânica quântica, teoria da relatividade, Einstein, e enfim, né, muita coisa legal, tá? E vai falando aqui sobre essa busca das origens e tal, tá? Então, assim, é um livro sensacional, muito legal e numa linguagem acessível que, pô, né, não tem aquela, não é uma linguagem, né, aquela linguagem, digamos, né, de jargões, né? É uma linguagem mais assim, uma narrativa, como se fosse uma história mesmo, né? Então é legal para se você quiser se iniciar nessa leitura ou mesmo ter um conhecimento básico para poder, enfim, né, entender melhor aí alguns temas. Vale muito a pena e não é um livro simples, né? Não estou dizendo que é um livro simples, tem várias coisas interessantes aqui, detalhamentos e tal, mas não é um livro técnico, digamos, né? É um livro técnico no sentido estrito do termo, né? É um livro que é uma narrativa, enfim, né? É palatável, tá? E muito bacana, um livro sensacional, vale muito a pena aí, tá? Segue a dica aí do livro do Marcelo Gleiser. Bom, vamos ao quarto livro aqui, que é o livro do Leandro Conder. Tá aqui, tá? A questão da ideologia. E aí o Leandro Conder, pensador marxista brasileiro, já faleceu, era professor da PUC aqui do Rio de Janeiro, grande autor aí também, grande pensador brasileiro, tá? Escreveu esse livro aqui, que é um livro muito interessante para quem quer conhecer não só a visão do Marx sobre o conceito de ideologia, mas também a visão da maioria dos pensadores marxistas do século XX, tá? Então, por exemplo, né, vamos ver aqui na lista, né, ele fala do Lukács, fala do Horkheimer, Adorno, Escola de Frankfurt, né, Benjamin, Walter Benjamin, o Gramsci também, que desenvolveu lá, enfim, tem os cadernos do cárcere, né, o conceito de hegemonia e tudo mais. O Althusser, né, também, que é um autor importante, Aparelhos Ideológicos de Estado, tá? O Habermas, né, e outros, tem outros que não estão aqui, né, Guy Debord e tal, que ele cita de passagem, né? Mas é um livro muito bom, mas muito bom mesmo, e a gente tem hoje no pensamento da filosofia atual, tem o Zizek, né, pensador esloveno lá, que também está produzindo coisas nesse sentido, tem livros sobre ideologia também, mas enfim, esse livro aqui é muito legal, e aí ele fala das conexões da ideologia com a linguagem, com o pós-modernismo, com a arte, com política, etc e tal, tá? Tem muita coisa legal esse livro aqui do Leandro Conder, tá? Então vale muito a pena e também é um presente sensacional, tá? Para você, enfim, né, dar para os seus amigos aí, para sua família na noite de Natal. Beleza, pessoal? Vamos ver o tempo aqui. Agora é o quinto, né? Então, o quinto é esse romance aqui do Jô Soares, tá? Que é o romance do Jô que eu já li. Eu tenho os outros dele aqui, né? Mas esse aqui é o que eu já li, que é o Xangô de Baker Street, que é uma história muito interessante, muito engraçada, muito bacana, assim. E é o Sherlock Holmes, que, enfim, vem para o Brasil e tem uma questão lá ligada ao violino Stradivarius, né? Que é um violino, que é o violino mais conhecido aí e tudo mais, é um símbolo aí, né? E aí tem uma questão envolvendo um assassinato lá e tudo mais, tem uma questão de orelha também, é muito engraçado. E o Sherlock Holmes é português e virgem, né? É muito engraçado, a história é engraçadíssima. E aí ele, enfim, tem ligações lá com a questão da caipirinha, tem umas cenas, tem um filme também que foi feito em cima desse livro, que é um filme muito engraçado também, tá? E o livro é sensacional, e aí ele fala também de figuras lá da história do Brasil, daquela parte ali da virada do século XIX para o século XX, Chiquinha Gonzaga e etc e tal. Tem muita coisa legal aqui, esse é um romance genial aí do Jô, tá? E, enfim, segue a dica aí também, porque é um presente de Natal fantástico para você anotar na sua lista, tá? A próxima dica é o sexto livro, tá? É o livro do José Miguel Wisnik, tá aqui também, que é um livro sensacional, já fiz vídeo aqui sobre esse livro, tá? É o Veneno Remédio, tá? O Futebol e o Brasil. Esse livro aqui é genial, ele conta a história das Copas do Mundo, né? No século XX e tal, até o início ali do século XXI, Copa de 2002, eu acho que ele para na Copa de 2006, se não me engano, tá? E aí, enfim, ele utiliza esse roteiro das Copas para poder fazer uma reflexão sobre a história do Brasil, sobre temas da discussão cultural, política, sociológica, filosófica, antropológica, etc. e tal do Brasil. Então, vários temas aí, enfim, né, Sérgio Buarque de Holanda e
Nelson Rodrigues, muita gente bacana que comparece aí na história, né, aliás, na discussão, né, brasileira do século XX, tá? E o Wisnik traz, né, esses temas para cá para conectar com o futebol, tá? Para fazer uma reflexão muito bacana aí sobre o Brasil, né, sobre o sentido do Brasil, o que representa aí a cultura brasileira, o que o futebol representa na cultura brasileira e como que, enfim, que a cultura brasileira reflete essa importância do futebol aqui dentro e etc e tal. Tá aí, tem o Wisnik é um erudito, conhece muito, né, sabe de tudo, tem aí livro sobre música, livro sobre Drummond e tudo mais, então tem uma quantidade muito grande de assuntos que comparecem aqui, um livro sensacional para você também aí presentear os amigos, tá, na noite de Natal. Beleza, pessoal? Então, cadê aqui? Deixa eu ver. O próximo livro é um livro do Luiz Fernando Veríssimo, tá? Que, se não me engano, também ele tá com 89 anos, eu acho, tá? Já tá idoso, mas está vivo e está produzindo aí também, tá? Que é o Banquete com os Deuses, tá? Que é esse livro aqui, é o melhor livro que eu tenho dele aqui. Eu tenho mais uns 3 ou 4 livros dele aqui, um sobre política, um sobre costumes e tal. Esse aqui eu acho o melhor, assim, sensacional esse livro. Banquete com os Deuses, cinema, literatura, música e outras artes, tá? E aí tem crônicas, o Veríssimo é um cronista, né, dos melhores aí da história do Brasil, e aí nesse livro aqui ele fala sobre várias figuras bacanas aqui da história da arte, da história do cinema, da história da pintura, da literatura, etc e tal, quer dizer, do Hitchcock, Fellini, tem texto sobre o Apocalipse Now, que é um filme, né? O que mais aqui? Sobre o Woody Allen, sobre o realismo mágico, né? Que é enfim, uma vertente da literatura da latino-americana, né? Que é mais sobre o Pulp Fiction, né? Que é um filme. Que é mais aqui? Vamos ver. Oscar Wilde, o Jorge Luis Borges, o Edmund Wilson, que mais? Está aqui sobre o Pelé também, né? Tem um texto sobre o Pelé. E que mais? Deixa eu ver aqui. Muita coisa bacana nesse livro aqui, pessoal. Tem. Cadê aqui? Tem texto sobre música também, né? Porque ele gosta de música também. O Rembrandt, né? Que é um pintor. E tem um último texto aqui que chama-se Pensar sobre Pensar, que eu até acho que eu já usei esse texto em sala de aula, né? Quando eu lecionei lá tanto para o ensino médio quanto para a faculdade de pedagogia. Então, quer dizer, sensacional, tá? Vários textos bacanas aqui, as opiniões aí do Veríssimo sobre figuras, né, da história. O Veríssimo, se não me engano, ele é ligado ao jazz também. E, enfim, então, quer dizer, tem muita coisa bacana aqui. Eu já li esse livro, bota aí, mais de 15 anos que eu li esse livro. Dá até para dizer aqui a data, né, porque aqui aparece aqui, né? Esse livro, ele é de 2003, quer dizer, ele tem 21 anos, né, esse livro, tá? E, bom, enfim, mas é fantástico, aí um livro sensacional do Veríssimo, tá? Vale muito a pena e é um presente de ouro aí também, tá? Para você, enfim, né, trocar com a tua família aí, com teus amigos, etc e tal. O próximo livro, tá, que é o oitavo, né, é o Afonso Romano de Santana, também grande escritor brasileiro aí. Esse livro aqui é o Ler o Mundo, tá? Que é um livro genial também do Afonso Romano, nesse livro aqui ele faz vários textos sobre a questão da leitura, da literatura, da escrita, do ler, né, do ler como aprender, como produzir, etc e tal. Tá? Então tem muita coisa legal aqui. Ele conta a história de uma cidade lá que as ruas têm nome de escritor. Pô, é uma história que eu gravei aqui na cabeça. Mas tem muitas coisas legais aqui. Ele faz, tá até autografado, que eu também conheci o Afonso Romano pessoalmente lá naquela mesma Bienal que eu citei aqui, que eu conheci o Ferreira Goulart e o Menalton Braff, né? Os 3 escritores, eu pude conversar com eles lá. E ele estava com a esposa lá também, a Marina Colassante. Então, quer dizer, eu falei, pô, vou pegar aqui o autógrafo aqui, porque não dá para perder a oportunidade. E aí, pessoal, para poder deixar aqui, né, com vocês os temas, fala sobre a questão da relação entre a escrita e a ideologia, que é um tema lá do livro do Leandro Conder, né? O Hamlet, ele fala do Hamlet, né? Fala sobre a questão das bibliotecas, que mais? Do Mercosul, né? Porque o Afonso Romano também foi ministro, se não me engano, ministro da Cultura ou da Educação, agora não lembro direito,
mas então ele participou dessas discussões e também políticas, né? E aí discute a questão da cultura, a questão do IBGE, da contação de histórias, né, que é muito legal também. Que mais aqui? Aquele texto que eu falei sobre a cidade lá chama-se A Utopia Realizada, que é bem legal esse texto aqui. A relação do livro com a biblioteca, né? A China, o crescimento da China e tal. Que mais, né? A relação da literatura com o ensino, né? E tem até uma carta dele para o José Saramago também, tá? Muita coisa bacana, livro sensacional, vale muito a pena aí, tá? Ler o mundo, tá? Porque quando você lê os livros, você também está lendo o mundo, né? E está aprendendo a ler melhor o mundo para além dos livros também, né? Então vale muito a pena aí. Mais uma dica bacana aqui para o Natal aí, certo? Presente de Natal. O que mais, pessoal? Então tá aqui, ó. Agora a 9ª dica é o Manuel de Barros, tá aqui. Meu quintal é maior do que o mundo. Tá? Essa coletânea aqui de poemas do Manuel de Barros, que é uma coletânea sensacional também. Independente aqui se eu conseguir ou não salvar aqui o meu doutorado, né? O Manuel de Barros é um autor que vai ficar para a história aqui na minha vida, e é um cara que eu vou reler sempre, tá? Nesse caso aqui, esse livro aqui é uma coletânea, então o Manuel de Barros tem aí mais de, né, tem, se não me engano, 20 livros publicados, e aqui você tem uma coletânea de vários deles, tá? Alguns poemas, né, desses livros. Então tá aqui, e esse título aqui, Meu Quintal é Maior do que o Mundo, tá aqui, ó, é um verso, né, de um dos poemas dele, tá? E aí você tem aqui, então, enfim, né, todos os livros dele aqui, né, todos não, mas a maioria, né, Retrato do Artista Quando Coisa, Memórias Inventadas e Livros sobre Nada, O Guardador de Águas, Livros de Pré-Coisas, Arranjos para Assobio, tá? Muita coisa legal. E o Manuel de Barros é outro que também dispensa comentários, né? Se não me engano, anteontem foi aniversário de nascimento dele, né? Ele já faleceu, mas enfim, 108 anos parece de nascimento do Manuel de Barros, tá? Então, um dos nossos maiores escritores, tá? E aí segue a dica também para você aí, querendo presentear os amigos, a família, a galera que você curte aí. É uma dica sensacional, só poema brilhante, tá? Vale muito a pena. E segue essa dica então para o seu Natal, tá? Inclusive ele tem uma cor aqui do Papai Noel, né? Então dá até para, enfim, articular aí essas coisas aí, tá? O que mais? E aí por último, pessoal, deixo aqui a 10ª dica de hoje. Deixa eu ver o tempo aqui. O vídeo vai ficar um pouquinho até mais curto aí, né? É esse livro aqui de contos e novelas do Sérgio Santana, tá? Então tá aqui, tem 50 contos e 3 novelas do Sérgio Santana. E eu tenho os livros do Sérgio Santana também, né? E nesse aqui tem uma compilação de uns 3 ou 4 livros dele aqui, que é, né, um livro bem grosso aqui, tal. Tem, se não me engano, mais de 500 páginas, vamos ver aqui, ó, né? Tem 620 páginas, tá? Então tem muita coisa legal aqui. Então vários e vários contos aí famosos, interessantes, brilhantes aí do Sérgio Santana, que venceu o Jabuti mais de uma vez, se não me engano, tá? Que é o prêmio de literatura mais importante aqui do Brasil. Saiu inclusive recentemente, aí eu fiz vídeo também sobre isso, né? E aí, enfim, né, dicas aqui de alguns contos que para ficar aí, né, se você quiser ou comprar para você mesmo ou presentear, já deixo aqui algumas dicas, tá? Tem aqui, enfim, cadê aqui? No Último Minuto, é um conto interessante dele, porque ele também tem uns contos que ele fala sobre futebol, sobre arte também, é muito legal. Na Boca do Túnel, né? Que mais aqui? A Breve História do Espírito é muito interessante. A Aula, né? Eu fiz até já vídeo aqui explicando esse conto, uns detalhezinhos ali, né? Também é um conto muito bacana que eu já usei em sala de aula também. Que mais aqui? Estudo para um Conto, muito legal também. O Homem Sozinho numa Estação Ferroviária. Um Discurso sobre o Método também é muito legal, que ele está usando aqui um título de um livro do René Descartes, né, para fazer um conto aqui. O Voo da Madrugada é sensacional também, é muito legal esse conto. O que mais? Deixa eu ver aqui. A Barca na Noite também é bem interessante, tá? E Contemplando as Meninas de Baltos também é um conto muito bacana. A Figurante também, tem muita coisa legal, quer dizer, mais de 600 páginas aqui de literatura da melhor qualidade, tá? Então segue a dica aí para você,
querendo presentear, né, os amigos, a família e tal, tá? É a nossa 10ª dica aqui no vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Então foram essas as 10 dicas, tá? De livros aqui para você presentear aí a sua galera e de autores brasileiros, tá? Então amanhã eu trago aqui uma lista com 10 autores estrangeiros de outros países e tal. Então tem Argentina, França, né? Enfim, vários países diferentes aí para vocês também terem aqui umas dicas aí bacanas para escolher aí e presentear, né, as pessoas queridas da sua vida aí, beleza? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço aí, tamo junto. Fui!